Minha gente, como é bom ter sabedoria, né? Os homens foram lá para pegar Jesus numa armadilha, eles queriam a resposta do jeitinho que eles tramaram, do jeitinho que eles calcularam. No final das contas, São Marcos diz que eles saíram admirados, porque quem tem o Espírito Santo consegue sair das ciladas do inimigo. Jesus estava de frente para uma cilada, mas conduzido pelo Espírito, foi liberto dessa cilada. Vamos invocar o Espírito Santo sobre nós? Essa vocês conhecem, tem que me ajudar. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma no Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Vamos pegar uma outra? Segura aí. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. E se deixar, a gente vai ficar cantando e não vai fazer homilia. Irmãos, como eu dizia na introdução, pela sabedoria de Deus, do Espírito Santo, Jesus não caiu na cilada que foi armada para ele. Então eu acredito que uma das sabedorias que essa liturgia nos ensina, em início, é justamente essa entrega ao Espírito. Sabe, nós não precisamos resolver todas as coisas sozinhos. Nós não precisamos dar conta de todas as coisas sozinhos. Nós recebemos o Espírito Santo e Ele é justamente aquele que sugere em nosso coração o melhor a ser feito, o melhor a ser pensado, o melhor a ser dito. As pessoas, um grupo de pessoas, na verdade, eles não queriam o bem de Cristo. Tanto é que eles armaram não só essa, mas várias armadilhas. E onde que estava a armadilha? Eles primeiro chegaram elogiando, bajulando. Imagina se Jesus fosse uma pessoa fraca interiormente. Imagina se Jesus não fosse seguro de si e das coisas que ele precisava fazer. Ele cairia na bajulação. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos tão carentes que a primeira pessoa que chega bajulando, a gente se derrete. Só que Jesus, e eles sabiam bem, conhece as pessoas por dentro, não é por fora. Logo Jesus identificou, peraí, tem muita seda nesse pano aqui.
Eles estão me bajulando demais. E aí eles fazem a pergunta, e eles queriam saber, paga ou não o imposto? Vocês sabem, se Jesus dissesse, paga o imposto, as pessoas que acompanhavam Jesus iriam entender o quê? Que ele era um apoiador do sistema imperial romano que queria cobrar o imposto. E o imposto, como naquele tempo, era pesado. Era difícil. Então Jesus dissesse isso, pronto, as pessoas iam falar, tá lá com César. E se ele dissesse não? Ele iria ser reconhecido como subversor. E Jesus aproveita a ocasião, não tanto para falar ou para corrigir alguma coisa a respeito de impostos e taxas. Jesus aproveita a ocasião para dar uma lição e um esclarecimento, colocando as coisas no lugar. Ele pede a moeda. Vem cá, vocês têm uma moeda? Me dá a moeda. De quem é a imagem e as inscrições? Eles responderam de César. Agora venham comigo lá no livro do Gênesis. Vamos lá no comecinho. Ali na moeda tinha a imagem de quem? E quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Vocês viram o que Jesus está querendo resgatar? Vem cá, o dinheiro, a moeda é de César, leva para ele. Agora, qual é a imagem que está dentro do seu coração? Jesus quer fazer a gente refletir a respeito disso, meus irmãos e minhas irmãs. Existem coisas que pertencem a César? Sim. Existem coisas que pertencem a esse mundo? Sim. Esse mundo tem os seus donos? O próprio Jesus vai dizer que esse mundo tem os seus donos. A questão é, nenhum ser humano pertence a este mundo. Todo ser humano tem cravado dentro de si uma imagem, que é a imagem de Deus, é a imagem de Jesus. Sabe o que essa liturgia nos ensina? A cuidar dessa imagem, minha amiga. Porque através daquilo que eu falo, eu transmito uma imagem. Transmito ou não transmito uma imagem? Através daquilo que eu falo, eu transmito a imagem do que eu acredito ou não. E está aqui o seu Mariano. Qual é a imagem que você transmite quando está rezando o terço aqui? É justamente que também no seu coração há um espaço muito importante para Nossa Senhora. Mas na nossa vida toda, o que precisa de fato aparecer é essa imagem de Deus. Tem coisas que a gente precisa dar ao Estado. Concordando ou não em pagar impostos, a gente tem que pagar impostos. É uma obrigação nossa. Agora, um dia nós iremos responder pelas coisas que pagamos, ou não. Mas também um dia as pessoas que administram os nossos impostos vão ter que responder se administraram bem ou não. Eu faço a minha parte, você faz a sua, mas quem administra precisa fazer também a sua parte, administrando bem. Mas, caríssimos irmãos, a administração não é somente dos bens. Sabe, a administração é também daquilo que está dentro do nosso coração. São Pedro, na primeira leitura, ele coloca aqui um questionamento muito interessante. Eu quero ler para vocês. Olha só o que São Pedro vai dizer para nós. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? É isso que nós estamos esperando? O fim do mundo? Pedro vai dizer, o que nós esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra. E ele termina, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente fala, a gente tem que destruir esse mundo para começar tudo de novo. Não sei se vocês entendem um pouco de astronomia, isso aqui não vai acabar tão cedo, só está no começo, graças a Deus. Nós vamos passar tudo e esse mundo vai ficar do jeito que está, talvez vai melhorar, eu acho que vai melhorar, tenho essa esperança. Mas sabe de uma coisa? Como que a gente faz um céu novo e uma terra nova? Melhorando a nós mesmos. Santo Agostinho dizia, nós summus tempora. Ele dizia, significa, nós somos o tempo. Se nós somos bons, os tempos serão bons. Se nós somos maus, os tempos serão
Pois é, quanto mais eu e você nos aplicamos no conhecimento de Cristo, a gente vai renovando essa terra, a gente vai renovando esse mundo, e é aqui que a gente precisa de fato valer a pena a nossa presença nesse mundo. Todos os dias eu e você somos convidados a dar alguma coisa a Cristo. Estou vendo aqui que a gente tem esses casais maravilhosos, olha só, gente. Quem que foi que trouxe bolo de nozes para mim hoje? Foi a senhora que trouxe um bolo de nozes? Ó, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e ao Padre Emerson o bolo de nozes, hein? Estamos conversados. Irmãos e irmãs, sabe, a gente tem que saber o que dar a Deus, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa dedicação. Às vezes nós temos muitos Césares na nossa vida, ou seja, que querem consumir o melhor de nós. E deixa eu falar uma coisa para vocês, casais que estão aqui. Quando um dá ao outro o melhor do amor, a melhor da dedicação, o melhor do compreendimento, as melhores palavras, quando vocês dão um ao outro, no fundo vocês estão oferecendo a quem? A Deus. É isso. A César o que é de César, a Deus a alma, a profundidade da existência, a Deus sempre o nosso melhor. Lembram-se que Jesus fala de uma mulher que perdeu uma moeda, lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, e essa mulher varre a casa inteira para procurar uma moeda? Lembram-se? Falando em moeda, Deus te procura em todos os lugares, e Ele não descansa até te encontrar, porque dentro de você tem a imagem dEle, tem a semelhança dEle. Valorizemos as pessoas que Deus nos deu, porque também cada pessoa tem um valor inestimável para Deus, e cada pessoa precisa ser amada e respeitada na sua condição. Para você que nos acompanha em casa, está cuidando bem das pessoas que Deus te deu, hein? Está dando o devido valor? César queria o dinheiro, nós queremos o melhor, e precisamos saber ofertar o melhor. Amém? Jesus manso e humilde de coração,